Olá, meus irmãos, tudo bem? Na paz, graças ao nosso eterno Criador. Meus queridos, mais uma vez nós estamos aqui para deixar mais um vídeo para a honra e glória do nosso Criador e também para crescimento espiritual de todas as nossas vidas em Cristo Jesus. Queridos, muito obrigado pela sua inscrição, obrigado pelo seu like e obrigado também por você estar compartilhando nossos vídeos e também estar deixando aí os comentários na ordem segundo a vontade do nosso eterno Criador. Meu querido, hoje nesse vídeo eu quero falar um pouco sobre a questão do templo, né, como lugar de morada de Deus. Como que foi estabelecido o templo lá do Antigo Testamento para a morada de Deus. Mas eu quero que você preste muita atenção, porque é importante nós sabermos disso, né? Porque um templo como morada de Deus que era necessário na época, foi necessário porque os judeus, os israelitas pediram isso. Não que Deus estabeleceu aquilo com vontade, não era 100% a vontade dele, mas foi a exigência do povo, não é? Sabe como é que é gente, né? Sabe como é que é povo, né? Mas ele já nasceu com os dias contados, aquele templo já nasceu com os dias contados, tanto que foi destruído várias vezes, reconstruído várias vezes, até o dia que ele fosse derrubado definitivamente, porque Deus não estava gostando daquele tipo de sacrifício, aquele tipo de adoração. Então ele estava com os dias contados. Então, meus queridos, uma vez que Israel tomou posse da terra de Canaã, já não havia mais a necessidade de um aparato portátil para guardar a Arca da Aliança, não é? Então, os outros utensílios também, da mesma forma, né? Então, a arca, nós temos que recordar uma coisa: a arca, ela tinha sido usada pelos israelitas como uma espécie de talismã gigante, não é? Que eles levaram consigo quando usaram contra os filisteus, sob a liderança do rei Saul e do seu filho Jonatas. Então, os israelitas perderam aquela batalha e a arca ela foi capturada pelos filisteus. Então, depois de repetidas vezes, não é? Ou repetidas dificuldades, né, diretamente relacionadas com a arca, os filisteus a mandaram de volta a Israel. Então, o retorno da arca e o fato de Davi residir numa casa suntuosa, né, parece ter propiciado a ele, palavrinha difícil, né, mas parece que foi propício, né, ou tinha sido propiciado a ele, né, construir então um lugar, não é, para que pudesse colocar a arca, né. Então essa arca, o retorno dela, né, já que Davi morava numa casa bonita, né, uma casa linda, vamos dizer uma mansão, nos dias de hoje, então foi, né, propiciado a ele o propósito de construir um lugar diferente para guardar aquela arca. Lá em 1 Crônica, capítulo 17, versículo 21, está dito lá o seguinte, que quando sucedeu que Davi, quando morando em sua própria casa, ele disse ao profeta Natã: ô Natã, rapaz, eu moro numa casa bonita, eu moro numa casa de cedro, mas a arca da aliança do Senhor ela se acha numa tenda, ou seja, era no tabernáculo. Então o que que Natã fez? Natã rapidamente encorajou Davi, não é, a construir um templo. Aí agora sim, agora não seria mais um tabernáculo para guardar a arca. Agora seria um templo de pedra, um templo suntuoso. Então o que que acontece? No entanto, Davi ou o próprio Deus, né, tinha planos diferentes. Você vai encontrar isso em 1 Crônicas 17. Você vai encontrar Deus tendo um plano diferente daquilo que Davi tinha. Davi era um homem de guerra, era um homem sanguinário, né? Davi era um homem que tinha muito sangue nas mãos. Deus, de fato, ele permitiria, até que ele permitiria, a construção de um templo para guardar a Arca da Aliança. Mas não ia ser com Davi. Deus permitiria, mas não seria com Davi. Seria construído por Salomão, que era filho de Davi.
que Salomão era um homem de paz. Enquanto Davi queria construir uma casa para Deus, Deus prometeu dar a Davi uma casa, né? Portanto, é neste contexto do pedido de Davi para a construção do templo que Deus proclama o que se tornou conhecido como a aliança davídica, a promessa de que o descendente de Davi governaria para sempre, e assim se tornou conhecido, você sabe disso que está escrito, né? Tornou conhecido que o Messias de Israel seria o filho de Davi. Olha como é que as coisas espirituais é bom, é maneiro, né, de entender como que as coisas espirituais elas diferem das coisas materiais, das coisas físicas. Em 1 Crônica, no capítulo 17, versículo 14, né, e o 15, fala isso que eu estou falando. Agora você vê, né? Jesus não era filho físico de Davi, Deus nunca foi, né, o pai físico de Davi, mas no sentido espiritual, o que Deus tinha para Davi era muito além de construir um templo físico, né? O templo físico ficaria para Salomão. Agora Deus tinha uma coisa muito mais importante, de que o filho de Davi seria o Messias. Mas filho de Davi por quê? Não me pergunte. Isso é coisas espirituais. Então, Deus falaria que a aliança davídica, a promessa de que o descendente, né, de Davi governaria para sempre, e assim se tornou conhecido como o Messias de Israel, o filho de Davi. Então, meus queridos, uma coisa muito importante que a gente tem que observar, eu falo sempre isso, da mesma forma que da mesma forma que a vitória de Deus sobre os egípcios e as vitórias militares de Davi contra as nações hostis em corredor, né, ou em derredor, não é? Forneciam, né, ou forneceram muitos materiais, não é, para a construção do templo, apesar de não ser permitido a Davi a construção do templo, apesar de não ser permitido a ele construir o templo, ele fez é, todos os preparativos, né, para isso, né, de todos os materiais que ia gastar. No capítulo 22 de 1 Crônica. Então, Davi, ele começou a reunir os materiais necessários para o templo. Então, quando as pessoas começam a perceber que o que eles falam, ou o que muitas vezes eles fazem, que nada tem a ver com os planos eternos do Criador, as pessoas têm que admitir que Deus não é esse tipo de pessoa que age da forma que eu penso, que você pensa. Não, querido. Deus, ele está muito além disso, né? Então, se você analisar as coisas de Deus, você começa a entender que ele não faz as coisas com a sua régua, não. Ah, você fala assim: "Ah, mas como que pode isso? Ah, como que pode aquilo?" Meu querido, uma coisa você tem que entender, que Deus, ele faz o que quiser, na hora que quer, com quem quer, independente da sua opinião ou não. Eu vejo os homens aí falando tanta besteira, que Deus tem que fazer isso, Deus tem que fazer nada, querido. Você só tem que aceitar e acabou. Você acha que Deus ele vai fazer as coisas de acordo com a sua vontade, com a minha vontade? Não. Então você vê, um tinha vontade de construir o templo, porque ele morava numa casa bonita, então ele falou: Poxa, eu morando na casa bonita, eu tenho que fazer uma casa bonita para Deus também, para colocar lá a Arca da Aliança. Deus falou: Não, senhor, você pode até juntar os materiais, mas quem vai construir não vai ser, não, vai ser seu filho. Eu tenho coisa melhor para você. Eu vou fazer uma aliança davídica com você. Ah, tá. Mas Deus, mas que aliança é essa? Que eu vou prometer que do filho de Davi, que seria o Messias, ele reinaria para todo sempre. No sentido espiritual, ele reina para todo sempre. Jesus, filho de Davi, hoje não é conhecido assim? Então, nesse sentido, meus queridos, o povo foi encorajado a ajudar neste projeto, né? Lá
que Davi começou a juntar os materiais, né? E também foram designados quantas pessoas, né? Aqueles que ministrariam no templo. Primeira Crônica, né? Por que Primeira Crônica? Porque Crônica é que trata desses assuntos. Então, os planos que Deus deu a Salomão foram inspirados por Deus, não é? Os planos, não é, que Davi deu a Salomão foram inspirados por Deus, né? Lá em 1 Crônica, capítulo 28. E desta forma, quando ele foi divinamente inspirado, não é? E dessa forma, divinamente inspirado, vamos dizer assim, né? Foram providenciados como foram providenciados todos os materiais e o plano de Deus, né, para o tabernáculo. Então, Davi ali, ele começa a fazer o quê? Né? Ele generosamente, ele cedeu, não é? Os materiais quando foi solicitado, né? Primeira Crônica 29, e também foram os materiais ali solicitados para celebrar, né, os sacrifícios, e todo o povo comeu e bebeu na presença de Deus. Então, de modo a recordar, não é, a ratificação da aliança mosaica. Aí entra outra questão, né? Se você entender a construção do templo já desde o tabernáculo, você vai entender que tudo estava empurrando para o futuro. Quando você lê Mateus e não entende muita, Mateus 24, e não entende muita coisa do que aconteceu ali, porque Jesus falou, dá uma recorrida lá nos Crônicas, dá uma recorrida, e você vai perceber como que Deus começou a desdenhar ou a reprovar aquele sacrifício que vinha cometido ali no templo, meu querido. Em toda a extensão da Bíblia, até chegar no ano 70, você vai entender desde Crônicas por que aconteceu aquilo no ano 70. Então, meu querido, você tem que entender a Bíblia do jeito correto. Imagina Alberto Lírio lendo um versículo da Bíblia e tentando explicar uma coisa que aos olhos de muitos é inexplicável. Mas tem explicação sim, querido. Essas coisas têm explicação. Mateus 24 tem explicação, desde que você comece lá atrás, nos Crônicas. Aí você vai entender por que o ano 70 foi um dia marcado, um ano marcado. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 30 e 31, o ano 70 estava marcado. Era um dia do julgamento. Na Bíblia tem 3 grandes dias. O dia marcado, o dia, não é? O dia marcado, o dia desconhecido e o dia que você não pode transferir de jeito nenhum. Então, a Bíblia fala o grande dia, o dia desconhecido é o dia da morte. O dia marcado foi o dia do juízo. E o dia que alguém não podia transferir de jeito nenhum era o dia da salvação. Talvez um dia eu vou fazer um vídeo sobre isso, mas não tem muitas profundezas, não. Então, eu não acho muito legal. Bom é quando você tem profundeza. Então, queridos, ali, quando iniciou aquela construção, Salomão ele reinou sobre Israel, não é? Devido à aliança mosaica. Então, após a morte de Davi, não é? 1 Crônica 29. Então, ali, ele construiu o templo. Quando Davi morre, Salomão assume, ele reina em Israel, e ali ele construiu o templo, né? Esse templo, então, era muito elegante, né? Era muito elegante em material, mão de obra, era exatamente como foi o tabernáculo, né? Lá de 2 Crônica, capítulo 2, né? Então, quando ficou pronto esse templo, a nação ela foi congregada e a arca ela foi trazida para dentro do templo. Então, como no tabernáculo, Deus aparecia, era uma nuvem que ali desceu o quê?
a glória de Deus encheu aquele lugar. Segundo na Crônica, capítulo 5, né? Você vai encontrar isso. Então o templo ele foi dedicado a Israel e foi instruído, Israel, eles foram instruídos, não é? Sobre o propósito do lugar superior entre todos aqueles que devia ser um lugar de oração. Depois que Salomão terminara de falar, Deus falou ao povo, prometendo bênçãos e também maldições, dependendo da fidelidade de Israel à aliança que Deus fizera com eles, né? Lá em 2 Crônica 7. Se Israel não fosse fiel à aliança, o templo seria destruído. Tá vendo como é que começam as coisas? Quando o templo acabou de ser construído, Deus chama o povo à responsabilidade. Deus chama o povo à responsabilidade. Aí Deus fala com o povo: olha, se vocês forem fiéis, não é? A promessa que eu fiz, vocês vão ser abençoados. Mas se vocês forem infiéis, a aliança que eu fiz com eles, vocês serão amaldiçoados. Se Israel não fosse, né, fiel à aliança, o templo seria destruído, né? E o povo seria disperso, né? No entanto, se o povo se arrependesse e orasse em direção ao templo, Deus os ouviria e os restauraria. Meu querido, você veja quanta discrepância e quanta zombaria e quanta abominação acontece nesses templos físicos de hoje, que eles falam que é a casa de Deus. Esses templos, eles fazem festa nos templos e colocam pelo lado de fora ali uma banca para vender comida, vender isso, vender aquilo, né? Dentro do templo hoje tem aqueles movimentos que eles chamam de reteté, né? Que dá uma vergonha. Hoje, dentro de alguns templos evangélicos, parece até um desfile de moda, não é? Então, se no Velho Testamento já era assim, que Deus pedia que aquele lugar fosse um lugar aonde eles manteriam a aliança que Deus fez com eles. Se vocês desobedecer e for infiel, eu vou destruir esse templo. Eu posso mandar para cima de vocês bênção ou maldições, de acordo com a fidelidade ou desobediência de vocês. Então você vê, meu querido, a diferença que é nos dias de hoje. Por isso que Deus fala em Atos 7, em Atos 17, que ele não mais habita em templo feito por mão de homem, mas começou aqui, ó. Começou com essa infidelidade. E do jeito que ele prometeu, ele cumpriu no ano 70, que aquele templo iria ser destruído. Aí vem Constantino, imperador romano, reconstrói os templos físicos, onde as pessoas chamam da casa de Deus. A igreja evangélica segue o exemplo, mas eu tenho certeza que tem muito evangélico que ele não sabe de onde que vem essa história de templos erguidos, templos físicos. Então, a história de Israel confirma a veracidade das palavras de Deus. O povo não foi fiel a Deus e eles foram levados da terra e o templo deixado em ruínas. Então, os livros de Esdras, Neemias, né, descrevem o retorno do cativeiro dos remanescentes fiel à terra de Canaã, onde reconstruíram o templo e a cidade de Jerusalém, guiados e encorajados pelos profetas menores, que foi Ageu, Zacarias, Malaquias. Então, quando o templo foi reconstruído, ele não tinha o esplendor do primeiro templo, aquele construído por Salomão, não é? E assim, alguns veteranos choraram à sua vista. Você vai encontrar isso em Êxodo capítulo 3, no verso 12. Então o profeta Ageu, no entanto, ele fala uma palavra, né, de encorajamento, assegurando ao povo que o templo é glorioso porque Deus está com eles, né? E que seu espírito estava habitando em seu meio. Ageu 2, 4, 5. E que o futuro
que no futuro, Ageu disse assim, que Deus encheria a sua casa com muito maior glória e muito maior esplendor, né, do que foi a primeira. Mas nós sabemos que não foi assim. Nós sabemos. Estudando a história do templo, do tabernáculo, nós sabemos que não foi assim. Então, quando Ageu proferiu essa palavra, lá no capítulo 2, versículo 7, verso 9, que a glória da segunda casa seria maior que a primeira, seria. Mas nós sabemos que não foi. Então, o profeta Ezequiel, ele também falou do templo no tempo futuro. Quando você estuda aí Ezequiel, capítulo é o 40. O capítulo 40 de Ezequiel vai falar isso, né? A promessa do futuro, do futuro retorno, né, da nação de Israel à terra de Canaã e a sua restauração espiritual, a sua restauração espiritual são asseguradas com a descrição de um templo milenar que é considerado o descrito em detalhes por Ezequiel. Agora você estuda Ezequiel, você vai entender de quem era esse templo milenar que Ezequiel estava falando. Que nada tinha a ver, queridos, com o templo físico, mas era aquele templo que viveria por gerações e gerações. Aí, essa é uma pequena história do templo lá em Israel, desde o tabernáculo até o templo construído por Salomão. Daqui uns dias eu vou fazer um vídeo sobre a destruição total, tá bom? Desse templo que Salomão construiu. Claro que teve várias reconstruções, ele foi reformado várias vezes, destruído, reconstruído, mas em definitivo eu vou trazer o próximo vídeo, se Deus quiser, aqui falando sobre essa questão. Eu agradeço de coração, espero que você tenha entendido, espero que você tenha prestado bastante atenção e chegue ao entendimento, tá bom, meu querido? Graça eterna e fique com ele e que cada dia nós possamos crescer no entendimento da sua palavra. Amém.